Então, aqui no próximo item, na verdade, ainda tem um item B. Então, faça uma função que recebe inteiro n e imprime uma matriz quadrado mágico m por n, né? Uma matriz m que ela é n por n. Então, aqui nesse caso, é o seguinte. Como a questão simplesmente pede para você imprimir uma matriz que é quadrado mágico, perceba que, né, qualquer matriz que tenha os mesmos elementos, tipo se você colocar tudo zero, né, você vai ter uma matriz que ela é quadrado mágico. Se todos os elementos são 1, tudo bem? Se você só tem número 1 dentro dessa matriz, né? Então você sabe que ela é quadrado mágico. Então simplesmente você pode escolher um número e simplesmente printar isso na tela, né? Uma matriz que ela é quadrado mágico. Agora, claro, né? Não meio que essa resolução ela não é tão interessante, né? A ideia seria para você pensar em algum padrão, em alguma coisa que dê certo, entendeu? Uma outra ideia também que ela é simples, mas ela é bem interessante de ser vista, é você gerar essa matriz aleatoriamente. Tudo bem? Então, como é que você resolveria essa questão dessa forma? Tudo bem? Como é que você printaria uma matriz? Como é que você gera uma matriz n por n que ela seja quadrado mágico? Ou seja, você vai fazer essas modificações, né? Você vai ficar gerando matrizes até você encontrar uma que seja quadrado mágico, né? Será que dá em um tempo rápido isso? Então vamos ver agora, né? Então aqui a gente vai para a nossa questão do item B, né? Questão 2, item B. Vou criar logo o protótipo aqui dessa daqui. Então, basicamente é isso. É você gerar aleatoriamente uma matriz e você ver se a matriz que você gerou, ela é uma matriz ela é uma matriz quadrado mágico, ok? Aí, caso isso não ocorra, né? Então você simplesmente pega outra matriz. Aí você vai gerando até você conseguir achar uma, né? Como você está gerando aleatoriamente, então em um momento você acha, né? Só uma informação interessante aqui, ele não pede para retornar nada, né? Então, só uma informação aqui interessante é porque o computador ele não consegue de fato gerar um número aleatório, né? Ele é pseudo-aleatório, né? A gente fala aleatório, mas na verdade não é, né? Então aqui eu tenho que fazer uma matriz n por n, então eu vou pegar a ideia aqui da main, né? Aqui da minha função main, eu já gerei aqui essa matriz A aqui, e eu vou colocar aqui também, ó. Tudo bem? Então, pronto, já criei a minha matriz aqui e não tem nada dentro, né? Então aqui simplesmente se eu... Aqui no caso eu não precisaria nem criar matriz nem nada. Se eu simplesmente printar tudo, só uns, né? Então você printa só uns, já vai dar certo. Aqui no caso eu vou pegar uma matriz que é n por n. Então eu tenho que tirar esse 4 aqui, né? Então aqui eu vou gerar aleatoriamente. Vou colocar o i e o j aqui também. E vou fazer o seguinte, né? Eu tenho que ficar gerando, né? Enquanto não der certo, né? Como é que eu faço para gerar aqui? Então eu vou simplesmente percorrer a matriz. Em cada elemento da matriz eu vou gerando aleatoriamente, tudo bem? Então tem o j que recebe o 0. J menor ou igual do que n. Você tem o j mais. Aí aqui vamos colocar no A.
I, J, recebe. A gente vai utilizar o rend, né? Que é o seguinte, porque assim, aqui vai gerar um número muito grande, né? Eu quero, sei lá, que seja proporcional ao tamanho de n, ou seja, deixa eu colocar aqui eu vou colocar 1% n, por exemplo. 1% n mais 1, por exemplo. Ok? Então o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o número grandão, ele vai fazer o módulo de n, ou seja, ele vai gerar um número grande, desse número grande, aí eu vou transformar ele em um número que vai de 0 até n-1. Depois que eu somar 1, é claro que esses valores que vão estar aqui nessa matriz, eles vão do 1 até o n no máximo. Ok? Pronto, aí depois que eu fizer isso daqui, né, eu vou simplesmente ficar verificando, né? Então aqui a gente pode, por exemplo, utilizar o do while, né? Então eu vou fazer, né? Eu vou ficar fazendo isso aqui, que seria gerar a matriz. Ficar gerando a matriz enquanto aí eu vou pegar a matriz e vou jogar lá na minha questão lá do item A, tudo bem? Enquanto o Q 2A, aí eu vou entregar o A e o N, enquanto isso aqui for diferente de 1, tudo bem? Aí eu vou ficar gerando aqui. Depois que ele passar disso aqui, é que ele já terminou, né? E eu vou colocar... eu vou printar aqui, né? Aqui embaixo. Então eu vou copiar aqui, né? Para aproveitar. Porque ele quer que printe a matriz, ele não quer que retorne a matriz. Então vamos lá printar a matriz. Aqui com aquela mesma ideia, eu vou printar cada linha. Depois que eu printar cada linha, eu vou dar um /n, né? Ok? Então, aqui eu vou só colocar aquele print F aqui para dizer que é a questão 2, item B. Ok? Vou dar um /n aqui porque depois ele vai printar isso aqui embaixo, né? Pronto. Depois que ele fizer isso aqui, é para dar certo, né? Então, vamos chamar essa questão aqui embaixo. Como ela só printa, né? Então não retorna nada. Então fica 2, na questão 2B. Vou passar aqui, por exemplo, 3. Será que ele consegue fazer rápido com 3? Opa. Falta o 2 pontos aqui, né? Opa. Tem problema aqui. Ah, sim, porque ele fica printando aqui dentro, né? É porque ele tenta procurar, ele fica printando aqui questão 2 a todo momento aqui, né? Então, deixa eu só tirar isso aqui, né? Aí, para ficar aqui, eu vou colocar assim, simplesmente questão 2B. Não, questão 2A, desculpa. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Eita, deu problema aqui, não foi?
Vamos ver aqui o que foi que deu. Acho que... Será que foi que eu não coloquei stdlib? Não, mas acho que teria dado pra... Que acho que essa bíblia... stdlib.h. Peraí, né? stdlib.h. Que ele tá pegando um rand e tá pegando mais um, né? Não, dá não. Deixa eu ver aqui. Tá bem estranho aqui. Vamos ver aqui. É um 3x3 só. Só que aqui ele tá dando números bem ruins, né? Aqui. Entendi. É porque eu não tô. Eu simplesmente não tô colocando os elementos da matriz, né? Que aí fica difícil, né? Então, agora sim, né? Vamos ver aqui. Ah, agora tá aqui bonitinho, né? Quer dizer, eu tirei aqui, né? O mais um aqui. Deixa eu deixar mais um aqui. Aqui ficou meio estranho, né? Porque eu coloquei só até o 3, né? No nosso exemplo lá, a gente viu, sei lá, até o 8, né? Vamos colocar aqui, sei lá. 2 vezes, né? Sei lá. 2 vezes esse valor para ver se retorna o mais interessante. Que é uma pequena, né? 3x3. Aí ele faz rápido, né? Olha, foi até o 5, né? É bem interessante. Se fosse o 4, por exemplo, será que seria legal também aqui? Ele já vai fazer um pouquinho de hora, eu acredito, né? Talvez se a gente limitar, por exemplo, achar uma matriz quadrado mágico que só tenha 0 e 1, por exemplo. Vamos colocar aqui no máximo 2 aqui, né? Então fica módulo 2. Então eu só vou ter 0 e 1 na matriz, né? Será que ele consegue achar rápido? Ah, ele conseguiu achar rápido, ó. Olha que legal. Né? Aqui cada linha tinha 2 caras, né? Se fosse 3 elementos, vai. 3 elementos. Não, 3 elementos. Será que ele faz rápido? 0, 1, 2. Ele faz rápido também, não. 4 elementos eu acho que ele já fica pensando muito tempo, né? Ele já passa um tempinho pra pensar, gente. Ele tá aqui esperando, né? Então não vou ficar aqui esperando. Mas aqui é uma questão interessante, né? Como é que você faz aleatoriamente, né? Como é que você consegue resolver aleatoriamente? Claro que dá pra fazer de um jeito muito simples. Dá. Que é simplesmente printar só 0, só 1, só 2, só 3. Você escolhe um número lá. Coloca, né? Mas não fica tão legal assim, né? A forma com que você resolve. Pronto, bem interessante. Então agora vamos para a próxima questão, que é a questão 3. Aqui na questão 3, que está aqui, considere n-cidades enumeradas de 0 a n-1, okay? Que são interligadas por uma série de estradas de mão única. Uma ligação entre as cidades são representadas pelos elementos de uma matriz quadrada L, que é n por n nessa matriz, cujos elementos L e J assumem os valores de 0 e 1. Ou seja, você tem uma matriz que só tem 0 e 1. Tipo essa aqui que está aqui agora, né? É essa aqui que está aqui embaixo. Aqui, ó. Pronto. Então, conforme existam ou não estradas que saem da cidade I e chegue à cidade J, né? Assim, os elementos da linha I indicam as estradas que saem da cidade I.
E os elementos da coluna J indicam as estradas que chegam à cidade J. Tudo bem? Então, olhando aqui para baixo, ó, então, por convenção, a gente tem que o LI ele é igual a 1, ou seja, isso aqui seria equivalente a dizer que uma cidade ela tem uma estrada que sai e volta para ela mesma, né? Então, não está aqui na figura aqui embaixo não, né? Que você tem 4 cidades, mas você não tem essas estradas que vai e volta para a mesma cidade, né? Então, a figura 1 e a matriz L mostram um exemplo para n igual a 4. Tudo bem? Então, a gente tem aqui a cidade 0, a 1, a 2 e a 3. Então, aqui você tem 3 cidades aqui. A gente vai pegar aqui, ó, essa primeira linha aqui, ó. Essa primeira linha é da estrada 0. Ou, desculpa, ela é da cidade 0. Então, ela vai enumerar 1 lá. Quando a coluna que você tiver, né, é a outra cidade que existe uma saída dessa cidade, uma estrada dessa cidade 0 para outra que é referente a essa coluna, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui você tem o número 1, então é porque tem uma estrada que sai dessa cidade 0, porque ela dá a linha 0, e chega até a cidade 2, né? Lembrando que aqui é correspondente a 0, 1, 2. Então você tem uma ligação, né, da cidade 0 para a cidade 2. Tudo bem? Se você pegar aqui esse aqui, ó, o último aqui, ele está dizendo que é 0, ou seja, não tem uma estrada, né, que saia da cidade 0 e que chegue na cidade 3. Tudo bem? Lembrando que é 0, 1, 2, 3. Aqui é do 4, né? Então ele vai do 0 até o 3. Tudo bem? Então pronto. Então, todas as cidades, todas as estradas que saem lá do 0, aqui eu tenho, né? São 3, né? Tenho essa aqui que vai dela para ela mesma. Tenho essa aqui que vai para a cidade 1 e essa aqui que vai para a cidade 2 e não tem uma que vai para a cidade 3. Ok? Então aqui na figura aqui embaixo, né? Se você for ver aqui embaixo, você vai ver que o 0, né? Ele está ligado com o 1, ele está ligado para o 2, mas ele não está ligado para o 3. Ok? Então, e se eu for pegar a coluna, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui a coluna a coluna 1 aqui, tudo bem? Aqui você vai ter a coluna 1. Então, aqui nessa coluna 1 aqui, você vê que tem uma ligação que é do 0, tem uma ligação que é do 2. Não, do 0 e do 1, ok? Então, aqui nessa coluna 1 aqui, você vê que tem a ligação do 0 e do 1. Isso quer dizer o quê? Que na cidade 1, porque você está pegando essa coluna 1, né? Você tem uma estrada que chega nela da cidade 0 e você tem uma estrada que chega da cidade 1, ok? Então, se você for ver aqui embaixo, aqui no nosso desenho, você tem o 1, né? Então, você vê que tem uma estrada que vem do 0 para o 1. Tá aqui, ó. Aqui vem do 0 para o 1, ok? Do 1 para o 1 aqui não está desenhado, mas a gente aceita por convenção, tudo bem? Então pronto, basicamente é isso, né? A linha são as cidades que sai daquele cara lá daquela linha, né? Ou seja, se você pegar a linha 10, então se você ali você vai ter todas as estradas, né, que saem lá do 10, tudo bem? Lá da cidade 10. Então, entendido isso, né? A gente pode ir lá responder as nossas questões, né? Primeiro item, né? Você aqui, né? Você considera que as seguintes funções também recebem um número inteiro e uma matriz L, né? Que é a matriz que vai representar essas ligações entre as cidades, né? Isso aqui a gente está
colocando como se fosse um mapa, né? Então, um mapa ele vai na forma de matriz aqui. Então, faça uma função que, né? Então, você já sabe que vai ter um N que vai ter esse L, ok? Então, aí ele vai receber um K também, ou seja, ele vai ter um K também lá de entrada e vai imprimir quantas estradas saem e quantas estradas chegam à cidade K, ok? Então, basicamente, o que é que você tem que fazer? Como eu sei que as cidades que saem são lá representadas pelas linhas, então basta você contar é, é, quantos números uns tem nessa linha K. Aí você vai ter a quantidade de estradas que saem de K. E quantas chegam, você vai pegar a coluna K. Aí você vai contar e depois você vai. é, Aqui no caso você vai ter que imprimir, né? Tudo bem? Então você vai. A gente vai fazer isso agora. Então aqui. Vindo aqui, né? Eu vou fazer uma leve modificação aqui nessa matriz para a gente ficar com aquela mesma matriz que estava lá na questão, né? Então, lá, né, a gente sabe que a diagonal principal, ela só tinha um, né? Porque você tem uma ligação entre cada cidade com ela mesma, né? Você tem uma estrada dentro dela mesma, né? Vamos dizer assim. Ou então uma que sai e volta para ela, né? Que seria meio estranho isso. E lá também tem esses outros aqui que são números uns também. Ok? Então as minhas modificações aqui foram na diagonal principal e nesses dois elementos aqui, tá? Então eu vou simplesmente colocar. Eu vou fazer essas modificações aqui embaixo para a gente ter essa matriz, tá? Ok, então eu vou ter que ter a minha diagonal principal. Eu vou copiar aqui e vou colocar. Que seria do 0, 1, 2, 3. Então aqui eu vou colocar 1. Aqui tudo vai ser 1 também, né? Então o que falta ainda são esses dois aqui, né? Esse aqui do 2, 3 e do 3, 2. Ok? Então. Dois, 3. Vai receber o A3, 2, que vai receber 1. Ok? Daqui eu vou printar essa matriz de novo. Então eu vou simplesmente pegar aqui e vou ver se deu certo, né? Só fazer essas modificações para ver se eu fiquei com a matriz. Ah, não, aqui tem um 4 aqui, né? Então deixa eu tirar esse 4 aqui, porque não vai dar certo, não. Vai passar 2 milhões de anos aqui. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui vai demorar um tempinho. Ok, então pronto, tá aqui a matriz. Tá exatamente como eu coloquei. Só falta colocar mais um elemento aqui em cima, né? Porque tem um elemento bem aqui também, 1, né? Que seria na posição 0, 2. Coloquei aqui de vermelho, mas eu tirar e vou colocar preto mesmo, porque o vermelho dá a entender que tá errado, né? Então aqui na posição 0 eu vou colocar um 0, 2. Pronto, agora acho que vai dar certo. Pronto, tá aqui. Agora deu certo como tá lá, lá na questão, né? Então, vamos fazer o seguinte. Ele pede para
para você printar, né? Então, vou simplesmente colocar void aqui, questão 3 item A. Então, simplesmente é você contar o que está na linha K e na coluna J, né? Então, eu vou colocar o cont L, que seria para você contar da linha. E vou colocar o cont C, que seria o da coluna. Ok, então, simplesmente eu vou colocar um int i que vai de 0. Lembrando que é assim, eu tenho que passar também a matriz e o n, né? Então, int a e o int n. Então, aqui, v menor do que n. Aí você simplesmente soma, né? Cont 1 recebe... Não, cont L, né? Que é um L, tá, gente? Não é um não. Porque tá aparecendo com 1, né? Cont L. Mas aí o L é da linha, então você vai para a linha K, né? Então aqui você tem que colocar o K aqui e o I, variando aqui só a coluna. Opa, aqui eu me confundi, que na verdade é o I. Não, tá certo, né? Essa aqui é a linha e aqui você vai variando, né? E eu vou fazer a mesma coisa para o outro, né? Que é o cont C. Cont C, aqui é o I e aqui da coluna K. Pronto, você simplesmente faz isso aqui e imprime aqui no final, né? Então eu vou colocar aqui o %d. Aí eu vou colocar o K, né? Aqui, que seria... Colocar saem. E chegam. Tem um K. O cont L. Tem um cont C. Ixi, aí não saiu ali, né? Vou colocar aqui embaixo aqui. Pronto. Aí dá pra ver aqui, né? Pronto, então aqui, quando eu for chamar... Deixa eu colocar aqui também que... printf, que eu tô na questão 3, item A. Vou colocar uma barrinha aqui. Ok, então aqui, como só vai printar, eu simplesmente chamo direto a questão, né? Questão 3, item A. Vou passar o A. Passar o 4. Vou passar, por exemplo, o 2 aí. Então aqui do lado, né, a gente vê que no 2 você tem 3 que estão saindo e tem 4 que estão chegando. Ok? Então vamos rodar aqui. Opa. Deu erro aqui de quê? Assim, porque coloquei aqui de um jeito que não era para ter colocado, né? Vou colocar a vírgula aqui embaixo, ver se tá certo.
Pronto, ó, saem 3 e chegam 4. Ok? Então, saem 3 e chegam 4. Então tá ok aqui, né? Vamos aqui colocar essa questão aqui embaixo. Vamos continuar com o nosso item B. Ok? Lá no item B, a gente tem que retornar a cidade que chega o maior número de estradas nela. Tudo bem? Então é o seguinte, para eu contar o tanto que chega nessa cidade, eu simplesmente tenho que pegar a coluna dela. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira cidade, tudo bem? Então eu vou contar quantos chegam nessa cidade. Depois eu vou comparar com as outras, tudo bem? Então, se eu conseguir achar outra cidade que, que tenha mais do que aquela, né? Então, eu vou simplesmente atualizar. Ok? Então, aqui pede um retorno. Então, vamos fazer isso, né? Então, int. Então, aqui eu simplesmente... Questão 3, item B. Então, aqui eu tenho o L, tenho o A e o N, desculpa. O L, no caso, seria lá... Eu tô botando o A aqui, mas lá fala L, né? Mas dá pra entender direito. Então, pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar quantas linhas tem. Aqui eu já contei aqui embaixo nesse item, né? Então, posso pegar dele aqui, mas... Não, tá bom. Eu vou fazer aqui do começo. Int I, J, porque aqui eu vou precisar dos dois, né? Do I e do J. Então como eu vou somar aqui, eu vou colocar o S, receber 0 e depois vou colocar o S1. Pode receber 0 também aqui agora. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a primeira coluna, né? Então vou pegar um for que basicamente some, né? Deixa eu pegar essa aqui embaixo, aqui, ó, que tá logo aqui. Ele vai até o N. Aqui eu vou pegar o da primeira coluna, no caso. Então S vai receber o S mais o A da primeira coluna. Eu vou pegar aqui como 0, né? Que é a coluna 0. E o I ele vai ficar aqui. Pronto, aí daqui eu peguei o S. Tudo bem? Como eu tenho que guardar também uma cidade, eu vou colocar assim, ó. Um seed aqui, né? Então tô considerando logo essa cidade 0 aqui. Que aqui eu tô considerando já que essa aqui já é a cidade que o maior número de estradas chegam nela, tudo bem? Só que talvez não seja. Se não for, eu vou ter que verificar as outras, né? Tudo bem? Então, eu vou ter que fazer a verificação lá para as outras. Vou colocar a J aqui porque a gente, de modo geral, coloca J para as colunas, né? E aqui eu vou deixar o I mesmo. Então aqui eu vou simplesmente atualizar a soma, né? Então aqui a soma seria o S1. Seria bem parecido com esse daqui, só que a diferença... Tem um aqui. Tem um aqui. E aqui eu tenho o J.
J aqui não faz sentido começar do 0, porque eu já fiz aqui em cima pro 0. Então eu vou começar do 1. Ok? Então, depois que eu fizer isso daqui, aí eu vou fazer a verificação, né? Se o S1 for maior do que o S, então isso quer dizer que eu vou ter que atualizar o meu S, né? Então o S vai receber o S1. E claro também, a minha cidade também, né? Cid aqui no caso, vai receber o J. Então pronto, aqui no final eu vou ter que retornar essa cidade. Return Cid. Ok, então é a cidade que mais chegam estradas nela, né? Então você está tentando fazer alguma coisa aí, algum comércio, não sei, e você quer ter certeza de que você vai ter um bom fluxo de carros até ela, tudo bem? Então você faz esse programa aqui e vê qual é a cidade que vai mais chegar, teoricamente, né? Assim, passar pessoas por lá, né? Então aqui Q3B. Como eu vou retornar aqui, eu vou dar o print aqui embaixo, né? Print. Aí aqui você. Aqui eu vou colocar o retorno da questão 3B. Simplesmente colocar o A e o 4. Pronto. Vamos ver aqui. Opa, coloquei. Ficou aqui, não? Aqui é 3B2, né? É a 2, né? Porque a gente vê aqui, ó, que nessa coluna 2 aqui, né, tem o maior número de elementos mesmo, né? Então aqui de fato tá retornando corretamente, né? Ok, então item 2, ok. Deixa eu colocar só um barrinho aqui porque ficou lá estranho, né? Quando printou. Vamos para o próximo item. Nosso item C. Ok, deixa eu só ver aqui novamente, ver se está tudo ok. Para estar imprimindo pelo menos bonitinho, né? Que agora a questão C, é o 2. Ok. Então vamos lá para o nosso item C. Então aqui no nosso item C, ele pede para receber um inteiro K e retornar 1 se todas as ligações da cidade K são de mão dupla, né? Em caso contrário, retorne 0, né? Então, o que seria mão dupla, né? Seria se você tem uma estrada que sai de uma cidade para outra e sai dessa outra, né? Dessa segunda para a primeira. Então, isso seria uma estrada de mão dupla. Ok? Então, tem que sair de uma cidade A e ir para um B e depois da B para C. Ok? Então, se vai do 1 para o 2, tem que ir do 2 para o 1 também. Ok? Então, eu vou receber um inteiro K e retornar 1 se todas essas ligações elas são de mão dupla, né? As que saem lá da K. Ok? Então, vamos lá ver como é que a gente faz isso. Então, vindo para cá, a gente tem que ter a ideia, né? Lá para fazer. Aqui, nesse caso, não tem nenhuma... aqui nesse caso que a gente fez aqui desse mapa aqui, né? Ele não tem nenhuma que seja assim, né?
que todas as mãos que saem são... Aliás, ele tem sim, ele tem o 3, né? Tudo bem? Ele tem um 3. Se você pegar o 3 aqui, você tem que... A ligação que ele tem com ele mesmo aqui tá tudo bem. E quando ele vai para a cidade 2, né? Ó, quando ele sai do 3 para ir pro 2, você tem que do 2 ele vai pro 3 também, tá aqui em cima, ó. Tudo bem? Então, o que é que a gente tem que ver aqui nesse caso, né? É claro, e o resto também tem que ser 0 também, né? Ó, aqui tem 0, 0, 0, 0. Ok? Então, o que é que a gente tem que ver, né? A gente tem que ver que nesse caso, se esse elemento aqui é igual a esse, se esse é igual a esse, se esse é igual a esse aqui. Ok? Então, basicamente é isso, né? Só para ficar mais claro aqui, deixa eu fazer aqui embaixo. Então, aqui você tem a matriz, aí você está lá na linha I, por exemplo, tudo bem? Aí você quer saber se todo mundo que sai lá, ele tem uma mão que vai e volta, né? Então, se você tem um número 1 aqui, bem nessa linha, bem nessa coluna J aqui, então suponha que você tem um 1 aqui nessa coluna J, ou seja, você tem que uma estrada sai do I para o J. Aí você tem que ver lá se existe uma estrada que vá do J para o I. Ou seja, você pega aqui o J mais ou menos aqui, né? Ó. Então é mais ou menos aqui. Aí você tem que pegar a linha desse cara e ir lá na coluna I. Tudo bem? Que é mais ou menos... Vamos colocar aqui assim. Tudo bem? Então, você tem que ver se aqui é 1 também, ó. Tudo bem? Aqui seria na minha linha I. Ok? Então, o que você tem que verificar aqui no caso é se esse cara aqui, que é da posição IJ, ele é igual a esse aqui, que é o da posição JI. Tudo bem? Basicamente, você tem que fazer isso. No nosso caso aqui, na verdade, não é o I, né? Seria o K, né? Então, aqui, você troca aqui, ó, o I pelo K, né? Aí você teria o K aqui. K, opa, desculpa. Aqui seria o K. Seria o JK. E aqui o KJ embaixo. Ok? Então simplesmente é isso, né? Então vamos fazer. Então você recebe você vai ter que retornar um inteiro, que é a questão 3C. Que você vai receber os mesmos parâmetros daqui de cima, né? Então simplesmente copiar e colar aqui embaixo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer, né, uma linha e uma coluna, né? E tenho que ficar verificando se são iguais, né? Se for diferente em algum momento, aí eu vou e pego e retorno logo 0, né? Então vamos aqui. Então o que eu tenho que verificar aqui é da linha K e coluna K, ok? Então se é linha K, eu vou colocar J aqui porque eu coloquei J aqui do lado, né? Então se for diferente, né? Eu já sei que vai ser falso, né? Então o A
torno 0. Caso contrário, aqui eu simplesmente torno 1. Ok? Então vou colocar aquele print aqui. Questão 3C. Aí vamos ver aqui embaixo aqui para ele retornar se eu colocar 3, né, para ele retornar 1. Tem questão 3, item C. Colocar o A, 4 e o 3. Então, para ele retornar 1 aqui no caso. Vou colocar um barrinho aqui logo e vamos lá. Opa, aqui, que eu esqueci de trocar o J aqui embaixo, né? Qual foi o erro agora? Foi o ponto e vírgula. Ok, ele foi e retornou 1, né? Porque eu coloquei o 3 aqui. Ok, então ele retornou certo. Agora se eu colocar, por exemplo, qualquer outro, né? Sei lá, o 0, 1, 2 ou 3, é para dar 0, né? Então vamos colocar aqui o 1, por exemplo. Pronto, ó, ele deu 0 aqui. Então tá ok, vamos para o próximo item agora. Então aqui no próximo item, o item D, aqui eu vou ter que retornar a quantidade de cidades isoladas, isto é, cidades que não existem nenhuma estrada saindo nem entrando de outra cidade distinta, né? Eu sei que tem uma cidade que vai dela para ela mesma, né? Tudo bem? Cada cidade tem uma estrada que vai dela para ela mesma. Aqui no caso eu quero pegar as isoladas, ou seja, que ninguém consegue chegar nela e ela não consegue chegar em ninguém. Tudo bem? Ou seja, não tem nenhuma estrada que saia e nem que entre nessa cidade. Ou seja, simplesmente quando eu somar lá tudo, né? Quando eu fizer a soma da linha, né? De uma linha pelaquela coluna daquela cidade, você supõe que seja K, né? Então você pega a linha K todinha, se der igual a 1, que só simboliza uma estrada que sai dela para ela mesma, e quando você pega a coluna K também, que só tem que a soma só dá igual a 1 também, então isso quer dizer que ela só ela consegue chegar nela mesma. Ok? Então, basicamente é isso. É, é, você sai fazendo essa variação, né, dessa cidade, lá da cidade 0 até a cidade n-1, e você simplesmente conta as linhas e as colunas, né? Aí se der igual a 1, você simplesmente conta lá, tudo bem? Porque aqui você quer retornar a quantidade de cidades isoladas, né? Então é para você retornar eu tenho zero cidades isoladas, né? Eu tenho uma, duas, né? Ok? Então, basicamente é isso. Então, eu só faço verificar quantas cidades saem e quantas cidades chegam, né? Se der exatamente um em cada, então eu simplesmente coloco lá na minha contagem, né? Uma questão que é interessante, que é semelhante, já foi feita aqui no item A, tudo bem? Porque o item A ele já conta quantas estradas saem e quantas estradas chegam, tudo bem? Só que ele só imprime, tá? Então, simplesmente vou lá pegar essa ideia dele e vamos
e a gente vai utilizar aqui agora para resolver. Ok? Então, aqui, eu vou pegar o do item A lá. Deixa eu colocar logo aqui o item C, né? Colocar logo aqui embaixo, que eu vou pegar aqui o do item A aqui, né? Questão 3, item A. Então, eu vou pegar essa ideia aqui e vou utilizar lá na minha questão do item C. Ok? Aqui eu tenho que retornar, porque eu tenho que retornar a quantidade de cidades isoladas, ok? Então, seria a questão 3, item D. Então, aqui eu... Seguindo aqui a ideia daquela questão anterior, aqui a entrada vai ser o A e o N, simplesmente. Então aqui embaixo, né, é a quantidade que sai do K, aqui no caso, né, ó, aqui você está pegando e tirando do K. Tudo bem? Então, como eu vou ter um contador, eu vou chamar aqui de cont 0, porque eu vou querer contar essas cidades isoladas, tudo bem? Então, se porventura, né, você contou aqui o cont L igual a 1 e o cont C igual a 1, que no caso é o tem um T aqui também, né? Então, se é 1, é porque você só contou aquela estrada que sai e aquela estrada que chega nela mesma, né? Então, você simplesmente bota aqui o cont mais. Cont mais. Ok? Então, aqui no caso, aqui é a questão 3. Opa, eu peguei da questão errada, foi? Peguei. Porque eu coloquei errado aqui, né? Que seria questão 3A. Peguei dar certo. Então pronto, aqui seria a 3D. Então aqui eu simplesmente coloco dentro de um for que vai variar aqui nesse K aqui. Tudo bem? Então faço um for aqui, que é um int K, que vai receber 0, porque esse K aqui seria a minha cidade, né? A minha variação das cidades. K++. E aqui eu tenho que fazer o cont L e o cont C receberem 0, né? Tudo bem? Então aqui eu conto, depois eu vou e verifico, né? Depois que eu verificar, aí eu simplesmente pego e incremento lá no cont. Aí tem o for, que é esse daqui, e no final aqui eu vou ter que retornar o que eu contei lá no cont. Tudo bem? Aqui nesse caso aqui pra gente testar aqui, né? Ele não vai dar certo, né? Porque ele vai retornar 0. Ok? Então o 3D aqui é para retornar 0 aqui. Mas depois a gente pode modificar essa matriz, né? Para ter alguma contagem aqui, tá? Então vamos lá fazer aqui, né? Opa. Vamos ver lá o retorno 0, né? No caso. Então aqui o 3D ele foi e pegou 0, né?
Retornou 0. Aqui eu acho que eu botei um barra N aqui. Ok. Então ele retornou 0, tá ok. Agora a gente tem que fazer o seguinte, vamos fazer ele contar aqui alguma coisa aqui, né? Então antes dele printar aqui esse camarada, vamos fazer algumas modificações aqui nesse rapaz aqui para dar certo, né? Então para dar certo, vamos colocar a cidade 3 sendo isolada, então o 2,3 e o 3,3 é só colocar para 0 aqui, né? Aí ele vai contar uma cidade isolada, né? Deixa eu ver outra cidade que é fácil colocar para ser isolada. Vamos fazer ele contar aqui para certo aqui. Então para ele retornar um aqui, ó. Pronto, ó, tá aqui. Ele já retornou um aqui no caso porque a gente colocou o 3 sendo isolado. Ok? Então deixa eu colocar um aqui de novo. Ele vai retornar 0 aqui mesmo, normal. Agora vamos para o outro item aqui. Então nesse item aqui, né, no E e no F, eu acredito que eu tenho trocado a ordem, né? Era para na verdade era para ser esses dois aqui, para depois ser o item D, ok? Porque aqui pede para retornar aqui no item E, né? Pede para retornar a quantidade de cidades das quais não há nenhuma estrada saindo, né? E aqui seria nenhuma estrada chegando, né? E aqui no item D, a gente faz exatamente os dois. Tudo bem? A gente conta quantas. Ou seja, a gente tem que pegar todas as cidades que nem tem nenhuma outra saindo e nenhuma outra chegando nela, né? Através de alguma estrada, né? Então aqui basicamente a gente pode fazer diretamente lá do item D, né? Esses dois itens aqui. Tudo bem? Eles são bem simples já já dado que você fez os anteriores, né? Então vamos aqui. Então, dado que eu fiz esse daqui, o item D, então para fazer o item F, o item E e o F, basta a gente fazer como está aqui em cima, né? Então, simplesmente, ó, posso copiar e colar aqui, depois copiar e colar de novo. Vamos aqui para o item E primeiro. O item E, ele quer o saindo, né? Então, saindo seria o da linha, né? Então, aqui no item E, a gente vai ter a quantidade saindo. Tudo bem? Então, eu vou pegar só o da linha. Então, se eu estou pegando só o da linha, eu não preciso do cont 0, tá? Então, não preciso do cont C, desculpa. Então, aqui eu não preciso do cont C. Então, simplesmente isso daqui. Aí, aqui no F, eu pego da coluna, né? Então, sai você. Aqui é F. Sai você. Sai você. Sai você. Então aqui simplesmente é isso, né? Só esses dois itens aqui. Aí tem esses... Tem que fazer aqui o D e o F. Que é para dar lá no final das contas, né? 0, né? Porque não tem nenhuma, né? Mas a gente pode fazer aqui, por exemplo, o que a gente fez aqui, né? A gente pode fazer essa modificação aqui.
Aí a gente já tem, opa, a gente já tem que o 3 ele fica isolado, né? A cidade 3 ela fica isolada. Outro aqui que é interessante é a gente fazer, lembrando que eu estou colocando para zero onde, né? Aqui eu estou botando esse para zero e esse para zero. Então, outro aqui para ficar interessante também é esse daqui, ó. Então, se eu tirar ele e colocar um, aí ninguém vai chegar lá na cidade 1, tudo bem? Então, eu vou colocar para zero ele também. Então, vou ficar com na posição 0, 1, colocar para receber 0, tá? Então, aqui nesse caso, para ele retornar aqui quando ele for contar os que chegam, né? Ó. Então, ó, aqui no ele está contando as linhas, né? Ou seja, os que saem, né? No caso aqui você só tem uma única, né? Que seria a linha 3. Ok? Então você só tem uma linha 3. Agora, dos que chegam, ó, você tem um 1 e tem um 3 também. Lembrando que esses uns que eu circulei de vermelho, eles aqui pra gente eles são 0, tá? Então aqui no caso ele está retornando corretamente. Ok? Então vamos para o próximo item agora. Então aqui no próximo item a gente tem o seguinte, né? No item G. Então recebe um inteiro M de Maria, né? E um vetor cam. Esse cam aqui seria de caminho, né? Que possui M inteiros, cujos valores estão entre 0 e n menos 1. Então, a função deve retornar se cam é um caminho possível de ser realizado. Né? No exemplo dado, o caminho representado pela sequência, aí aqui você tem que o m é igual a 5, né? Então, é impossível. Tudo bem? Por que é impossível? Pois não há uma estrada da cidade 2 para a cidade 1, ok? Então, aqui você percebe ó, que você tem que passar da cidade 2 para a cidade 1. E é impossível, não tem lá no mapa essa estrada que saia da cidade 2 para a cidade 1, tudo bem? Tem do 2 para o 3, tem do 3 para o 2, mas não tem do 2 para o 1. Então, basicamente, o que eu vou ter que verificar aqui é exatamente o que eu fiz agora, né? Eu vou sair percorrendo esse vetor e vou fazendo essas comparações de um elemento com outro mais próximo dele, né? Do primeiro com o segundo, depois do segundo com o terceiro, depois do terceiro com o quarto, depois do quarto com o quinto. Okay? Então, basicamente é isso. Então, eu vou lá na matriz e verifico, né? Se todos esses caras são uns, tudo bem? Desses dois A2 que eu peguei lá na matriz, né? Então você consegue de fato fazer um caminho sim, né? Porque só para ficar mais claro, né? Esse caminho aqui, né? O 2, 3, 2, 1, 0. Vamos lá ver aqui no mapa aqui, ó. Você tá aqui do 2, aí você vem pro 3, depois do 3 você volta pro 2, depois do 2 ele tá falando que é para você ir pro 1, só que aqui não tem estrada do 2 pro 1. Tudo bem? Mas se você for pro 0, depois você consegue ir pro 1, ok? Então isso aqui seria um caminho possível, mas depois do 2 você teria que ir pro 0, tá? Então vamos ver lá como é que fica, né? Então aqui deixa eu fazer aquelas modificações lá para voltar o que a gente tinha lá originalmente, ok? Lá na nossa matriz para a gente depois fazer o teste. Aqui tem que colocar os protótipos dessas funções aqui, né? Deixa eu colocar logo. Tem o do item E. Tem o do item F. Só isso aqui, né? Então aqui eu vou colocar lá embaixo.
Pronto. Então, aqui no meu item G, tenho que retornar 1 se for um caminho possível e 0 caso contrário. Então, fico na questão 3G. Então, eu vou receber a matriz e o N. E também vou receber agora um vetor cam. E um inteiro M, que é o tamanho lá do cam. Então, basicamente aqui eu vou percorrer esse caminho, né? Esse vetor aqui para saber se ele é um caminho lá no meu mapa. Tudo bem? Então, simplesmente eu vou percorrer o vetor int i, que vai da posição... eu vou colocar lá da posição 1, porque eu vou colocar... eu vou fazer a comparação da 1 com a 0, da 2 com a 1, da 3 com a 2. E aí vai, tudo bem? Então, o i menor do que o m, ou seja, ele pode chegar a ser o m-1 aqui nesse caso. E mais. Aí eu vou ter que verificar, né? Se a posição que está lá no i, ele for lá na matriz, eu vou ter que verificar lá na matriz. Opa. Aí, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou ter que verificar se lá na matriz é igual a 1, né? Então, se for igual a 1, tudo bem. Mas se for igual a 0, vai dar problema e eu vou ter que... Eu simplesmente retorno 0. Mas quem é que eu vou ter que colocar aqui, né? Aqui seria um elemento e aqui seria o outro seguinte, né? Porque eu quero saber se tem uma estrada que vai desse daqui para esse daqui, ok? Então, quem é o elemento de lá? É o cam, que tá... Opa. É o cam que tá... Que ficou sem 1, né? Que tá na posição i-1. Opa. i-1. E o outro é o cam que tá na posição i. Ok? Se for igual a 0, então você simplesmente retorna 0, né? Caso contrário, você sai desse for aqui e retorna 1. Tudo bem? Porque aqui você percorreu o caminho inteiro e não viu nenhum problema. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou criar aqui o cam. O cam como tá lá, né? Então, ele vai receber... acho que é o 2, 3, 2... Aí você tem um 1, né? E o 0. Aí o problema aqui você tem 5, né? O problema vai dar aqui do 2 pro 3. Não, desculpa, do 2 pro 1, né? Do 2 pro 1, aqui vai dar problema aqui. Então vamos lá. Deixa eu colocar o print aqui desse item aqui. A questão 3, item G. Então... Eu vou colocar aqui o item G aqui. Você dá a matriz, 4, aí tem o cam. Tem um 5 que é o tamanho do caminho, né? Então aqui é para retornar 0, né? Opa, que ele retornou 1, né? Então deu problema aqui. Vamos voltar lá para ver o que foi que aconteceu.
Já sei, porque eu coloquei o i-1 aqui. Não é i-1 aqui, é o i. Pronto, ó. Ele já deu 0 aqui. A gente viu lá que se a gente inverter, né, ó, o 0 pelo 1, vai dar certo, né? Ó. Então é para dar certo. É um caminho possível, né? Quando você inverte aqui, ó, você bota aqui o 0, você consegue ir do 2 para o 0 e depois você consegue ir para o 1. A gente viu isso aqui. Então é para retornar 1 agora. Ó, deu certo aqui, ó, retornou 1. Aqui, agora vamos para os outros itens aqui, tá? Então, aqui, ó, esses dois últimos itens, eles são desafios, né? Aqui fala nessa observação aqui, né? Então, basicamente, aqui você recebe 2 inteiros e retorna 1 se é possível ir de uma cidade K para uma cidade P, né? Por meio de algum caminho passando pelas estradas. Ou seja, será que se eu te der um mapa, você consegue achar um caminho que vai de uma cidade para outra, né? Eu te entrego 2 cidades e quero saber se tem um caminho entre elas. Então, como é que você faz isso daqui? Tudo bem? E mais, né? Será que você consegue retornar o menor caminho, né? O menor caminho entre essas duas cidades? Será que você consegue fazer isso, né? E aqui o item I, né? Esse item aqui vamos supor assim, que isso é um... você tem uma empresa que tem várias cidades, vamos dizer assim. Aí você quer passar por todas essas cidades que você tem essa sub... Essa sub não, né? Você tem a matriz na cidade que você mora, né? E você tem várias outras lojas lá espalhadas por outras cidades, né? Aí você quer fazer uma viagem, né? Que você vai passar por todas as cidades e você vai ver lá as suas lojas e você, claro, você vai querer retornar à sua cidade no final das contas, tudo bem? Então, aqui, será que se eu te der um mapa lá com todas as cidades que tem as suas lojas, ok? Será que você consegue me dar um caminho, né? Retornar um caminho que vai passar por todas essas cidades que você tem loja, por todas as suas lojas, né? Espalhadas em mais, né? Você só pode passar exatamente uma vez. Porque você não quer gastar muito combustível. Então você não quer ficar saindo e voltando por nenhuma outra cidade. Seria interessante você pegar exatamente um caminho, né, que ele passe uma única vez por cada cidade, né? Será que isso é possível? Tudo bem? E claro, se você tem uma cidade, uma loja em cada cidade, então todas as cidades lá do mapa você vai ter que me dar um caminho que vai passar por todas elas, né? E que vai voltar para a sua cidade de origem, né? Então isso aqui são questões bem interessantes, né? Aqui, né? Eu não vou fazer essas questões, tá? Mas eu posso dar ideia de como é que você pode fazer, né? Você simplesmente você vai gerando caminhos, né? Aleatórios e vai vendo se dá certo, né? Claro, né? Esse primeiro item aqui, né? Se tem um caminho daqui para cá, né? Como você quer o menor caminho, aí você testa todos os caminhos possíveis que tem tamanho 2, por exemplo. Depois, aí você viu que nenhum deu certo, né? Você tenta todas as possibilidades lá de sequências de tamanho 2. Aí você simplesmente verifica aqui, né? Ó, você gera um vetor. Aí você vê se é um caminho, né? Um vetor de tamanho 2. Depois você pega e gera outro, gera outro. Aí você gera todos os caminhos possíveis que tem tamanho 2. Tudo bem? Aí, dado que você fez todos os caminhos de tamanho 2 e não foi possível, né? Você vai para o de tamanho 3. Aí você gera todos os caminhos de tamanho 3 que são possíveis. É claro, né, que um comece no K e o outro termine no P, aqui no caso, né? E assim você vai conseguir pegar o menor caminho. Tudo bem? Por quê? Porque você vai ter certeza de que se você chegar no 10, por exemplo, e der certo, é porque você sabe que você já passou pelo 9, por todos os caminhos que tem tamanho 9 e nenhum
É, 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 e nenhuma das possibilidades lá que você tentou, que foram todas possíveis, né? Você conseguiu encontrar, entendeu? E a mesma coisa pode ser para cá para baixo também, né? A diferença aqui é que você já tem o tamanho total, né? Você quer que o primeiro e o último elemento eles sejam iguais. E o que você vai ter que verificar aqui é se o caminho que você pegou, né? Se de fato ele é um caminho. Depois que você vê que ele é um caminho, você tem que ver se todos os elementos que estão nele não se repetem, tudo bem? Você vai ter que verificar essas possíveis repetições. Só que, né? É, isso aqui vai custar muito tempo, né? Até qual tamanho isso aqui vai ser eficiente, né? Até qual tamanho de caminho isso aqui vai ser eficiente para você fazer. Tudo bem? Então, a ideia, né, é você, se você quiser, você pode implementar essa ideia de você ficar gerando caminhos, tá? Mas a ideia é você pensar lá no mapa lá como é que você vai procurar, né, um caminho entre uma cidade e outra e ver talvez o menor possível que você possa achar, entendeu? Então a ideia aqui seria para você pensar exatamente em cima do mapa, né? Se você for pensar lá na matriz lá de 0 em 1, fica um pouco mais complicado, né? Enfim, pessoal, é isso, tá? Eu vou deixar vocês aqui com essas duas questões aqui que são bem legais. Que Deus os abençoe, tá? Um forte abraço e que fiquem todos com Deus.